E aí, pessoal do canal Fluente, um século, mais um vídeo aqui para vocês. Nesse vídeo vai ser a primeira aula do curso básico de alemão. Então, eu quero que, por favor, você coloque o feedback aí nos comentários para eu saber se a aula, o que eu preciso melhorar. Porque assim eu posso melhorar a aula, certo? E o segundo recado é que você tem que usar esses vídeos aqui como um suplemento, certo? O que é melhor é que você use também o Memrise e o Anki, certo? E não o Anki não. Você usa o Duolingo. E se você puder ajudar o canal, eu vou fazer uns decks assim no Anki, no Padrim. Assim você pode ir lá, aí você pode ajudar o canal e obter esses cartões. Assim você vai poder estudar e ver os vídeos, certo? E também tem outras recompensas aí que eu tô pensando aí que vai ter. Se atingir as metas, aí eu vou fazer mais material, fazer um podcast, fazer várias coisas lá no Padrim, certo? Tá na descrição do vídeo, certo? Então vamos começar. As primeiras palavras, certo? Então não fica entediado, tá? Porque assim que começa, certo? Sempre com as palavras meio chatas, né? Sempre com as palavras chatas. Então, hallo, hallo. Hallo significa olá, ou oi, mesma coisa, informal. Então, é bem fácil, né? Hallo, hallo. Tem som de H, certo? Aqui eu coloquei a pronúncia, certo? Hallo. Agora a outra palavra, Guten Morgen. Guten Morgen. É meio difícil de falar, né? Por exemplo, Guten, aqui você pode ver, ó. G-U-T. Tem esse E ao contrário, que eles têm um som que é difícil de... não tem como comparar com a língua portuguesa, certo? Mas então, pronuncia Guten Morgen. Eu posso ter o sotaque brasileiro, né? Mas é assim que se fala. Então, Guten Morgen significa bom dia. Boa manhã, na verdade. Significa boa manhã. É só quando tá de manhã, certo? Você só pode falar quando tá de manhã. Só fale quando está de manhã. É isso aí. Aí a segunda palavra é Guten Tag. Guten Tag. Perceba aqui que o Tag termina com som de K, é assim mesmo, não é tag. Quando eu era iniciante, pensava que era tag. É Tag. Então é bom dia. Bom dia. É o meio-dia até as 6 horas da tarde. Bom dia. Guten Abend. Guten Abend. Aqui, Guten e Abend. Olha aqui, perceba que termina com T, né? Abend. Tem um T no final. Então significa boa tarde. Guten significa bom. Você já deve ter percebido. Ou bom ou boa. E Abend significa tarde. E aqui temos tschüss. Tschüss significa tchau. Tchau. Tschüss. Tschüss. Esse aqui é. E tem um símbolo aqui fonético aqui. É o que está escrito aqui. Tschüss. T-S-C-H. Tschüss. É tipo shoes, né? Shoes, assim. É tipo falar isso aqui. Shoes. Tschüss. Mas tem um T no começo, tá? Então é tschüss. Tem um T, você pronuncia o T e depois o shoes. Então, tschüss. O T junto com o shoes. Agora, tchau. Tchau. Tchau, em português é tchau, né? Também. É um cognato, certo? Italiano, sabia que italiano também fala isso aí, tchau. Então, esse é mais fácil também. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Significa até logo. Auf Wiedersehen. Até logo. Você vê que ele é Zen. Eles não pronunciam esse H, certo? Sem o H. Wiedersehen. Bis bald. Bis bald. Até logo também. Tudo até logo. Duas palavras que significam a mesma coisa. Até logo, até logo. Viel Glück. Viel Glück. Então, viel significa muito. Glück significa sorte. Então, tenha sorte, muita sorte. Tá, esse aqui é uma expressão. Como que eu ia traduzir no português? Viel Glück literalmente significa muita sorte. É como se eu estivesse desejando muita sorte pra você, entendeu? Tô desejando muita sorte pra você. Então é que a sorte esteja com você, mais ou menos. Não sei. Essa é uma expressão, tá? Expressão. E o literal significaria muita sorte.
Então, viel Glück também pode significar, tipo, é como se eu estivesse falando assim, vá com Deus também. Isso aí pode ser também. Vá com Deus. Guten Nacht. Guten Nacht significa boa noite. Boa noite. Wie geht es Ihnen? Significa como está você, no sentido informal, certo? Não, no sentido formal, certo? Como está você, formalmente. Então, Ihnen é você, mas no sentido formal. Ihnen. Aqui, wie geht es dir? Wie geht es dir? É um jeito mais informal de falar. Como está você? Informal. Wie geht's? Também você pode falar para os seus amigos, também informal, mesma coisa. Perceba aqui que o geht's, aqui é get, e tem um apóstrofe e S, certo? É a mesma coisa que get e tem um S, certo? Geht's e get is, mesma coisa. Por isso que ele tem um apóstrofe. Dank, gut. Dank, gut. Significa obrigado, bem. Que significa, é uma resposta, né? Você pergunta, como está você? Você fala assim, danke, ich bin gut, né? Bem, comigo tá beleza. Tudo bem. Poderia ser. Tudo bem. Então, o literal seria, obrigado, bem. Então, mas significa, comigo está tudo bem, certo? Obrigada, comigo está tudo bem. Danke, gut, né? Sehr gut, sehr gut. Muito bem. Então, comigo está muito bem. Então, sehr significa muito, gut significa bem. Es geht. Es geht significa mais ou menos também. Mais ou menos. O literal não tem literal, tá? Essa expressão, se for traduzir literal, vai ficar muito estranho, tá? No decorrer do curso, eu vou explicar o que significa geht, o que significa isso, né? Isso é só o começo. Esse aqui também é outra expressão. Nicht so gut. Nicht so gut. Nada mal significa. Também uma expressão. Literal significa aqui. Nicht significa não. So significa meio que muito. E gut significa bem. Eu não vou escrever literal porque fica confuso, sabe? Então, outra frase. Und ihnen, é uma pergunta. E você? E você? Und ihnen. Outra. Dia. Tá. O ihnen é mais, como eu falei no anterior, é mais formal, certo? Formal. E dia é informal e é singular. E você é singular e formal. É informal. Outra é euch, o plural é vocês, e vocês. Plural e informal também. Euch. Agora, esse aqui é a frase mais comum, né? O começo do curso do Duolingo sempre começa assim. Mein Name ist. Meu nome é. Meu nome é. Mein significa meu, Name significa nome. Ist significa Ich heiß. Ich heiß. Significa eu me chamo. Então, o heiß, geralmente traduziríamos no português como chamar, certo? Eu me chamo. Ich significa ich, aqui ó. Ich significa eu. Então, vou marcar aqui ó. Outra frase. Wie heißen Sie? Como você se chama? Como você se chama? Esse aqui é mais informal. Mais formal. Mais formal. Formal e é singular, certo? Eu estou falando você. Você no singular. Vou até escrever aqui. Porque Sie com maiúscula, perceba o seguinte. Sie, quando você vê maiúscula, assim, sendo que não é o começo da frase, certo? Sie no maiúsculo, significa você, certo? Agora, quando tiver no começo, você tem que ver o contexto e ver a conjugação. Alguma vez eu até eu errava, assim, nos vídeos. Eu errei que Sie, porque Sie pode significar ele, elas, não, eles, elas, pode significar ela e também pode significar você.
Mas aqui ele sinaliza que é Sie, né? Como não é um começo, e está em maiúsculo, então é você, e é formal. Também o verbo confirma. A conjugação do verbo confirma em si. Woher kommst du? Woher kommst du? Da onde, de onde você vem? Então, du é mais informal, maneira informal, du. Du, sie. Olha aqui, ó, sie é mais formal e du é informal. Woher significa de onde. Kommst significa vir ou trazer, depende do contexto, eu vou colocar aqui como vem, tá? E du significa você. Aí você pode responder, ich komme aus. Eu venho de. Eu venho de. Aí você coloca o país, você coloca da onde você veio. Ich komme aus Brasilien. Pode ser também. Brasilien é Brasil. Danke. Danke significa obrigado. Obrigado. Danke. Dankeschön também significa obrigado, mas é mais bonito de falar. Esse schön. Schön. Dankeschön. Deixa a frase mais bonita. Mas significa a mesma coisa. E vielen Dank significa muito obrigado. Essa é literal, mas também significa obrigado. Vielen Dank. Literal, muitíssimo obrigado. Literal significa muitíssimo obrigado, porque o vielen é muito. Certo? Em outra frase, entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Me desculpe, ou com licença. Tem vários contextos, tem vários significados dependendo do contexto, certo? Então, vou escrever assim, o primeiro contexto que vem em mente é me desculpe. Ou significa com licença. Então, depende muito do contexto. Com licença. Tem muitos significados, certo? É tipo sorry no inglês, tem muitos significados. Entschuldigen Sie. Entschuldigen. Geralmente ele significa desculpar, desculpa. Certo? Condolências, né? Mas é uma expressão. Entschuldigen Sie. Então, e você percebe que o Sie é você, né? Eu tô falando de você numa forma formal. Então, uma expressão é singular e é formal. Es tut mir leid. Significa eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Não tem como traduzir isso aqui no literal, certo? Por quê? Porque não tem como. Olha aqui, ó. Perceba, o e significa isto, ou esse, ou isto. E significa isto, ou isto, esta. É tipo it do inglês, it. Tudo significa fazer no passado. Eu acho que é no passado. Tá, mas significa fazer, do mesmo jeito. Mia significa eu, né? Me, sabe o me no português? Aqui é me. Me. Que é eu, né? E light, geralmente significa sofrer, relacionado ao sofrimento. Geralmente, assim. Mas a expressão, no geral, é es tut mir leid. Perceba que aqui a light termina com um T, o som de T no final. Light. Significa, é uma expressão, eu sinto muito, né? Es tut mir leid. Agora, mais fácil was, significa o quê? Was. Perceba que começa com V, por isso que o nome Wagner, que é um nome provavelmente alemão, ou vem da Europa, dessas línguas que o W tem som de V, por isso que Wagner você pronuncia com V, certo? E por isso que existe a marca Volkswagen, que também tem V no começo, W, né? W no começo. Por isso que tem som de V. Significa o quê, certo? Was. Wo significa onde. Wo. Wann significa quando. Warum significa por quê, uma pergunta. Por quê. Wer significa quem. Wie significa como. Wie viel significa quantos. Ou quanto custa, depende do contexto. Wie viele significa também quantos. Aí outras frases. Wie viel Uhr ist es? Ist es. Wie viel Uhr ist es? Então, quantas... Que horas são? Que horas são?
Wie viele significa quantos. Uhr significa horas. Ou relógio. Ist significa é o verbo ser ou estar. E significa isto. Eu não vou traduzir no literal porque ficaria confuso também. Mas eu já dei uma ideia aqui, porque eu já dei uma ideia aqui rapidamente, certo? Wie viel kostet? Quanto custa? Ó, kostet é um cognato, certo? Kostet. Custa, né? Começa com C. Tem som de C. Wo finden ich? Aonde eu encontro? Wo significa onde. Finda significa encontrar. E ich significa eu. Wo sind die Toiletten? Então, aonde está os banheiros? Wo significa aonde? Toiletten significa banheiros, no plural. Ó. Tem o N no final, plural. E sind também indica que esse aqui é plural. E o de também indica também que é plural. Então, tudo aqui é plural. Né? Tudo para ficar concordar com esse substantivo aqui. Toiletten. Wo ist? Wo ist? Onde está? Onde está? Wo ist? Wie heißt? É alguma coisa. Auf Deutsch. Significa como dizer tal em alemão. Wie heißt? Alguma coisa. Auf Deutsch. Depois você vai entender mais, porque eu vou continuar essa série, esse playlist aqui, aí com o tempo você vai aprendendo. Mas é porque quando você está no começo, essas frases para mim não fazem sentido, porque elas não têm contexto, certo? Mas quando eu vou trazer mais vídeos e nas outras frases vão ter contexto, aí eu vou poder explicar melhor, certo? Aí eu vou colocar alguma coisa aqui. Eu não posso falar nada aqui porque eu não sei construir frases, certo? Eu só sei ler frases e traduzir. Então, was ist das? Outra frase, was ist das? Significa o que é isto. Das significa isto. E was significa o que eu disse anteriormente. Was ist das? Haben Sie. Haben Sie significa você tem. Você tem uma pergunta e 3 pontinhos. Haben Sie. Aí uma pergunta nos 3 pontinhos. Então, haben significa ter e Sie significa você. Haben. Können Sie mir helfen? Können Sie mir helfen? Significa você pode me ajudar? Perceba que o Sie também é formal, é uma frase formal. Então, eu estou falando de um jeito muito educado, certo? Então, helfen, vamos primeiro. Können significa poder. Sie significa você. Mir significa me. E helfen significa ajudar. É tipo help no inglês. Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie English? Você fala inglês? Você fala inglês? Então, sprechen significa falar. Você significa Sie. E English significa inglês. Muito fácil. Aí você pode responder ja. É som de I, tá? Ja. Não é já, não. É ja. Ja. E significa sim. E nein significa não. Nein. Outra resposta que você pode dar. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Então, eu não sei. Então, weiß significa saber. E nicht significa não. Ich weiß nicht. Aí você pode também dizer ich verstehe nicht. Eu não entendo. Eu não entendo. Verstehe significa entender e nicht significa não. Então, essa é a aula, a primeira aula. Eu preciso do seu feedback, se eu estou indo rápido ou estou indo devagar. Mas eu preciso que você estude por fora também. Esse aqui é só o começo, certo? Você sempre tem que estudar sozinho. Esse aqui é só um conteúdo aqui para te ajudar no alemão. Então,
Então, eu preciso do seu feedback aí para ver se como que tá, se qual que são os seus desejos, certo? Então é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.